Fala galera, beleza? Dando continuidade àquela nossa playlist de Swift na prática, vamos começar a abordar um pouquinho sobre o assunto de montagem, né? Criação de telas. A gente vem falando muito nos últimos tempos sobre o uso de storyboard, Chibi ou Vue Code, e mais recentemente a gente tem usado bastante o Vue Code. E tem uma galera que pergunta bastante, poxa, como que faz? Qual a melhor forma de começar e tudo mais. A ideia desse vídeo vai ser desde olhar para um layout no Figma até a construção da tela como um todo, né? Pensando nos detalhes de espaçamento, posicionamento, se vai ter scroll ou não. E a ideia é sendo feita de uma forma evolutiva, desde uma tela sem scroll nenhum até uma tela com scroll lateral e vertical. Então a gente vai evoluindo bastante nesse sentido. Para você que já segue a gente aqui no canal, já pode ir deixando seu like de início. Vocês já estão, já acompanham, né? Já sabem como funciona a nossa didática. Então acho que já posso pedir para vocês esse like. E para quem ainda não conhece, convido a assistir até o final. E lá no final, se você curtiu o conteúdo, também deixe o seu like, beleza? Vamos lá então para o conteúdo? Bora começar. O nosso layout ele vai ser baseado numa tela de detalhe de produto. Então, como vocês podem ver aqui, a gente está mostrando os detalhes de um produto do MacBook Pro. Então, a gente tem o título, algumas ações aqui de favoritar ou compartilhar, a descrição, alguns tópicos sobre o produto, os valores, forma de pagamento, um botão para comprar e um botão para simular. A ideia é que no futuro a gente toque nesse simular e mostre aquela telinha que a gente já fez anteriormente para simular desconto. Beleza, galera? Antes da gente começar a falar sobre o Vue Code em si, acho legal a gente dar uma passada pelo projeto de exemplo que a gente criou aqui, até para vocês entenderem qual que é a nossa parte inicial, alguns pontos que a gente não vai aprofundar aqui. A gente pode até fazer um outro vídeo falando sobre alguns desses elementos. Se vocês acharem interessante, tiverem dúvidas, comenta aí no vídeo. A gente monta um material específico para isso, se vocês acharem interessante, e a gente foca mais, tá? Até para vocês entenderem um pouco, a gente pegou aquele projeto que a gente já tinha feito naquele vídeo de protocolos. Então a gente tem aquela tela de Apply Discount, aquela tela bem simplesinha, que a gente usou o VIP para mostrar os dados e tudo mais, falar sobre protocolos em si. Só fez algumas alterações com relação ao nome do projeto, computando samples, que a gente vai usar esse aqui para ir evoluindo ele conforme a gente for fazendo os vídeos. Então a ideia é que a gente use sempre esse projeto e vai evoluindo, vai ficar no Git, a gente vai passar para vocês na descrição do vídeo. E a gente tem também essa tela nova que vai ser essa Product Detail que a gente vai começar a trabalhar. Alguns pontos interessantes a gente vai trabalhar com o SwiftGen, que é um pod. Caio, poderia ser feito também pelo SPM, né, o Swift Package Manager? Poderia. Acho que é interessante a gente usar os dois aqui, até para vocês verem o uso, para quem ainda não usou. Então estou usando o Cocoa Pods aqui. No próximo vídeo a gente pode fazer a alteração de Cocoa Pods para Swift, para SPM, e aí a gente vai ver que continua funcionando normalmente. Não vou entrar no mérito da configuração do SwiftGen aqui, também podemos fazer um vídeo exclusivo para isso depois. Basicamente só explicando que ele vai fazer com que seja gerado automaticamente os nossos assets, as nossas fontes e as strings também que a gente tiver setada na aplicação. Com relação às fontes, eu importei aqui para dentro do projeto as fontes que eu estou utilizando lá no Figma. Então, se a gente for olhar no Figma, a gente tem essas duas fontes, né, que é a Nexa e a Rockwell. Então eu trouxe elas para cá, coloquei na pasta fontes, configurei o SwiftGen para ler essas informações, tanto de fonte quanto de cores e assets, e beleza, vamos conseguir utilizar esses dados no nosso exemplo aqui. Então galera, uma vez que a gente já fez uma apresentação inicial aqui da estrutura que a gente vai trabalhar, vamos partir para a mão na massa e entender como de fato a gente vai fazer para aquele layout que a gente viu no Figma, como é que a gente vai trazer ele aqui para o nosso projeto. Vou só voltar nele aqui. Então, se a gente voltar aqui no projeto, lembrando como que está a estrutura visual, uma tela bem simples. Como é que geralmente Caio, costumo fazer, tá, para construir as telas? Eu começo de cima para baixo, né, e da esquerda para a direita.
Então, seguindo essa regra, o primeiro item que a gente vai fazer aqui é esse label aqui, que seria o nosso título. Então, bora lá fazer essa construção. É um label, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, já vamos criar ele seguindo as especificações do Figma, né? Então, bom, bora lá. Ele tem um espaçamento lateral de 24 pixels, então, tanto da direita quanto da esquerda, porém, ele também tem 24 ali do topo. Então, a gente vai configurar ele com esses espaçamentos. Vocês podem ver aqui pelo Figma esses valores. Esse 112 que vocês estão vendo em cima é da tela como um todo. Na verdade, nossa tela ela começa a ser construída a partir da parte branca aqui. Então, a gente vai levar pegar como parâmetro esse espaçamento de 24 do topo. Outra coisa para a gente levar em consideração quando a gente está levando do Figma para o projeto é que, como é um label, a gente tem que ver qual que é a fonte que está usando. Então, para essa label aqui, a gente está usando o Rockwell com estilo bold, tamanho 20. Também vamos colocar isso lá. Beleza, vamos voltar para o Xcode. Beleza. A gente criou uma pastinha aqui, Product Detail. Temos a View Controller, que nada mais faz do que joga a view aqui no Load View, como a gente já fez ali no nosso outro módulo, ali na outra tela. E na Product View tem a nossa estrutura. É uma view normal. Comecei aqui já com uma label criada para ficar mais simples na explicação para vocês. Basicamente o que a gente está fazendo aqui criamos uma label, né? E essa label a gente tem que criar ela, coloquei ela como lazy porque só vai ser de fato inicializada na hora que a gente for usar na tela. Privada porque eu não quero que ninguém fora da minha view conheça ela. E aí aqui dentro do meu bloco de criação do lazy, né? Eu geralmente, isso é uma coisa também minha, bem particular, eu sempre chamo de element, porque vocês vão ver que daqui pra frente eu vou começar a copiar e colar os elementos, e aí eu não preciso ficar trocando aqui dentro para label, para view e etc. Então todos aqui dentro eu chamo de element para facilitar a reutilização dos blocos aqui, tá? Sempre a gente vai usar esse atributo nos nossos elementos de tela, o Translate Auto Resize Mask into Constraints para false. Por quê? Porque a gente vai de fato gerar as nossas constraints. A gente não quer fazer um Translate Auto Resizing para constraints. A gente vai querer colocar na mão. A nossa label ela tem uma fonte. Como a gente viu lá no Figma, a gente tem a Rockwell Bold com tamanho 20. Essa parte aqui do font convertible.font é parte do Swift Gen, aquele que eu comecei falando para vocês lá no início, daquela parte que eu trouxe o pod, que ajuda a gente a transformar as fontes, textos em classes para a gente utilizar. Então eu consegui setar a fonte do meu label de forma bem simples aqui com o Swift Gen. Dá para a gente depois aprofundar isso em outro vídeo. A cor, só um ponto de atenção para a cor, que a gente acabou não olhando lá, mas está aqui, beleza. Está com o preto mesmo, então beleza. Fonte preta. Número de linha 0, o que significa isso? Como a gente não tem setado o número de linhas, a gente seta como 0, o label ele pode aumentar conforme a quantidade de conteúdo, que é o nosso caso, né? Como é uma tela de detalhe, a gente não sabe se o texto vai ter 1, 2 ou 3 linhas. O alinhamento do texto é à esquerda, padrão aqui pelo menos aqui nível Brasil, né? Aqui acho que até a Latinoamérica, se fosse no Japão ou China, talvez fosse a direita aqui, por exemplo, mas no nosso caso a gente alinha à esquerda. E o último elemento aqui é o Attributed Text. Esse é um ponto de atenção, por quê? Vocês vão ver que eu criei até uma funçãozinha aqui, get attributed string. Do que? Desse strings name. Vou fazer primeiro um outro exemplo aqui, depois a gente entende melhor essa parte do attributed text. É muito por conta do quê? Da formatação que a gente quer para o nosso texto, tá? Como a gente está trabalhando com uma fonte customizada, essa fonte ela precisa de um cuidado a mais com relação ao tamanho da altura da linha. Então, esse get attributed string ele faz isso. Vocês vão ver que sem ele vai ficar cortada a fonte, e aí eu criei esse método aqui para fazer esse tratamento, tá? Vou rodar só para ver uma coisa. Bom, se eu rodar agora ainda não vai acontecer nada, por quê? A gente criou a label, só que a gente não colocou ela em nenhum momento na tela. O que a gente vai precisar fazer? Vou adicionar ela na nossa hierarquia de views. O nosso protocolo ViewCodable aqui,
que é um outro carinha que a gente vai utilizar, nada mais é do que um protocolo que padroniza o nosso formato de criação de views, né? Ele diz o seguinte: a gente tem esses 4 métodos aqui e o setup view chama esses métodos na sequência. Então, nas nossas views, quando a gente implementa o view codable, que é esse cara aqui, a gente tem que implementar os 3 métodos para que ele seja chamado na sequência aqui no setup view, quando a gente faz o init dela. Então, o primeiro ponto que a gente fez foi, bom, dado que a gente está numa view, a gente adicionou dentro da nossa view a label. Se eu rodar agora, a gente vai ter um resultado não muito legal, mas vai ter um resultado. Tá aqui a nossa label. Ainda não tá ok. Por quê? Ela foi adicionada na tela, só que ela foi adicionada provavelmente no ponto 00. O que a gente vai fazer? O próximo passo é, vamos posicionar ela de acordo com aquelas premissas que a gente viu ali no Figma. O que eu fiz? Criei uma variável aqui só para não ficar um nome enorme nas linhas aqui. Ó. Criei uma variável LG aqui, que seria Layout Guide, e aí eu usei ele aqui dentro. A gente vai utilizar essa estrutura aqui para ativar as constraints. Então, vamos pegar as constraints, chamar o método Activate, e aí dentro desse método a gente passa um array de constraints que a gente quer ativar. Então, o que a gente fez aqui? Pegou a nossa label, pegou o top anchor dela, a constraint, e ligou com o topo da tela. Pegou a nossa label, o leading, ligou com o leading da tela não, do safe area, né? E ligou com 24 de espaçamento. No trailing, como a gente está falando do lado direito, a gente volta 24 pixels, né? Então, se eu colocasse 24, ele avançaria. Então, a ideia aqui é que ele volte 24. Vamos rodar e ver o resultado aqui. Legal, funcionou, né? Ok, certinho. E aí a gente percebe o primeiro problema que eu tinha comentado sobre a letra cortando. Ó, o chip aqui, ó, o C, a gente percebe que o C está cortado. Por quê? Porque o tamanho da linha, a altura da linha da nossa label não está legal com a fonte que a gente está usando. Para a gente resolver isso, a gente usa aquele getAttributed_string. Debugando, vocês podem ver mais a fundo o que ele está fazendo, mas basicamente ele trabalha com alguns atributos e edita esses atributos para se adequarem à label. Vou rodar de novo. E aí, ok. A label ficou certinha, não está mais cortando o conteúdo. E aí aqui a gente tem o primeiro resultado, que está muito próximo do que a gente tinha aqui no Figma. Aqui, obviamente, a gente não está com o mesmo tamanho de tela, então por isso que ele dá uma impressão de que está diferente. Aqui é uma tela um pouco menor, então por isso que quebrou a linha mais vezes. Então, beleza, estamos quase lá. Qual que seria, né, o próximo passo? Agora a gente vai começar a criar cada um desses elementos seguindo essa ordem para ir trabalhando, né, nessa criação. Antes da gente... Pensei melhor aqui, antes da gente partir para a construção desses elementos aqui, que são os nossos elementos de ação, pensei melhor e um passo antes disso, eu vou fazer uma outra questão aqui. Quando a gente trabalha com constraints, a gente tem que levar muito em consideração o posicionamento, como a gente fez com a nossa label, né? Falou que ela está 24 pixels da esquerda, 24 pixels da direita, 24 pixels do topo. Se eu não me engano, eu estou até lembrando aqui, acho que a gente não fez no topo, mas a gente já ajusta agora, quando a gente voltar para o código. Mas se a gente for fazer tudo isso para todos os elementos, a gente vai ter um belo de um trabalho. Mas é o normal, é comum, tá? Quando a gente está trabalhando com View Code, a gente tem que levar isso em consideração. Porém, tem um carinha que pode ajudar a gente bastante, a Stack View. Se a gente colocar os nossos elementos numa Stack View vertical, vai nos facilitar bastante o manuseio desses nossos objetos e faz todo sentido, porque a gente está mostrando os elementos um abaixo do outro com um espaçamento pré-definido. Uma hora ou outra a gente tem uma diferença de espaçamento, mas a gente também consegue customizar esse espaçamento de acordo com cada elemento. Tá? Vamos voltar para Xcode e antes de fazer esses elementos aqui, vamos trabalhar nessa questão da Stack View. Beleza, vamos criar uma Stack View aqui. Uma Stack View, ela vai estar na vertical. Também tem a questão do Translate Auto Resizing Mask into Constraints False. Vocês vão ver que todos os nossos elementos vão ter isso. O espaçamento, vou colocar padrão de 8.
mas depois a gente vai conseguir customizar, tá? Qual que vai ser a alteração que a gente vai fazer no momento? A gente vai adicionar a Stack View na tela, trabalhar com as constraints da Stack View, ou seja, a nossa Stack View que vai estar posicionada ali, lembrando que também tinha 24 do topo, então vamos ajustar aqui, colocamos 24 do topo, só que aí tem um ponto, a gente adicionou a Stack View na tela, só que a gente vai adicionar a nossa label dentro da Stack View. A gente tem o Add Subview, só que a Stack View ela tem um outro método que é a Arranged Subview, Add Arranged Subview. O que acontece? Quando a gente for adicionando pelo Arranged Subview, ele já vai fazendo toda a tratativa de fazer o arranjo dos elementos dentro da Stack View. Então, a gente vai usar esse artifício para facilitar a nossa criação, né? Vamos rodar e ver se manteve da mesma forma visual. Só vai ter a diferença do topo, eu acho, ali. Boa. Demorou um pouquinho, mas apareceu. Tá aqui o mesmo efeito. Temos só um espaçamento a mais aqui do topo. Muito por conta do quê? Do nosso espaçamento de 24. Então, beleza. Temos aqui temos o mesmo resultado visual. A diferença é que os nossos próximos itens de interação vão ser mais fáceis de ser adicionados. Pegando a dinâmica que a gente fez aqui da Stack View, né, voltando para o nosso layout, a gente tem os elementos dispostos na vertical. Nessa linha aqui, que seria a nossa próxima linha de elementos, nossa próxima linha com conteúdo, vocês percebem que a gente tem dois elementos, um ao lado do outro? E como eu estou dentro de uma Stack View, quando eu jogar eles aqui dentro, provavelmente eles vão ficar, né, centralizados, um abaixo do outro, enfim. Porque eu estou trabalhando nela na vertical. Mas o que eu posso fazer? Eu posso adicionar uma Stack View nesta linha da minha outra Stack View e dizer que ela é horizontal. Vamos fazer isso e ver como que fica o nosso exemplo, tá? Então, estamos aqui no nome, adicionamos uma Stack View, vou chamar ela de Actions, Stack View, vou dizer que ela é horizontal, vou dizer que ela tem espaçamento de 8, por quê? Se a gente ver aqui nos elementos, cada um dos nossos ícones tem 8 de espaçamento. E vou dizer que ela é alinhada ao trailing, ou seja, à nossa direita. Depois a gente tem uma Stack View, Actions Stack View, essa a gente vai adicionar esses dois elementos, né, esses dois botões dentro dela. Vou pegar os dois botões, vou trazer aqui também para a tela. Os nossos dois botões são dois Y Button, chamei um de Favorite Button, o outro de Share Button. O que muda de um para o outro vão ser o ícone, então eu estou usando de novo o SwiftGen para pegar os ícones que tem lá no nosso Resources Assets. Então peguei o icon Favorite, icon Share. Vou comentar esses dois caras aqui por enquanto porque a gente não tem os targets, né? Não tem esses métodos implementados, mas também não fariam nada porque nosso objetivo é só mostrar os botões e preciso adicionar esses botões na tela. Como que vai ser a dinâmica? De novo, adicionamos a Stack View já na tela, então na nossa View eu não vou adicionar mais nada, a gente só vai adicionar a Stack View, porém eu vou adicionar elementos dentro da nossa Stack View. O que a gente vai fazer aqui dentro da nossa Stack View? A gente vai dar um Add Arranged Subview, Actions, Stack View. Então, a gente acabou de adicionar aquela linha que tem as Actions, porém, essas Actions, né, elas não... essa Action do Stack View, ela não tem nenhum elemento dentro dela ainda. Então, vamos fazer o quê? Adicionar esses elementos. Que elementos eram esses? Era o nosso Favorite Button e o nosso Share Button. Vamos rodar e ver qual que vai ser o resultado. Show! Funcionou em partes. Qual que é o ponto? Vamos ver a hierarquia de views aqui. O que acontece? A Stack View ela trabalha com o tamanho calculado dos elementos. Como a gente está com uma Stack View que está dentro de outra Stack View que fala que ela vai preencher o conteúdo todo, ele respeitou as constraints desse elemento. Constraints não, né? Porque como eu não criei, é uma view e ela tem 30 por 30 de altura. Só que desse daqui ela não respeitou, por quê? Porque senão a nossa Stack View não ia completar todo o conteúdo. Para facilitar a nossa vida, tem algumas outras formas de resolver isso, tá? Formas muito mais elegantes.
Mas na prática aqui, para deixar funcional e igual o elemento ali da tela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui. Vou colocar uma view vazia. Essa view vazia vai se comportar com aquele espaço em branco que a gente quer antes dos dois botões que a gente tem. Beleza. Então agora, se a gente voltar, a gente tem o mesmo efeito. Só lembrando que a gente que está criando a tela, provavelmente todo esse conteúdo aqui não vai caber nessa tela e no futuro a gente vai precisar de um scroll. Então acho que um próximo passo aí vai ser a gente estar trabalhando com a nossa scroll view, né? Então colocamos os elementos. Daqui para frente, galera, basicamente seria, vou criar outra label, vou colocar lá na tela e vai ser mais uma label igual a de cima, só vou mudar o conteúdo e o estilo, né? Qual que é a fonte que eu estou usando. Então seria algo nessa linha, tá? Vou fazer uma outra coisa, tá? Antes da gente partir para o próximo, como eu falei da Scroll View, vamos dar uma olhada na Scroll View, como seria a implementação dessa questão da Scroll View. A Scroll View ela é um pouquinho chata de trabalhar, então o que eu pensei, né? Vou fazer o seguinte, criei uma classe aqui, que é o quê? É uma Simple Scroll View, a ideia é facilitar o uso da Scroll View, então ela herda de Scroll View, mas dentro dela a gente já tem uma Stack View. Qual que é a ideia? A ideia que eu tinha é, eu vou usar a Scroll View para fazer scroll na tela, obviamente, e eu vou começar a adicionar os itens dentro dela de acordo com... Só vou ir adicionando, vou fazer como que se a minha Scroll View fosse uma stack. E aí o que eu fiz? Basicamente eu coloquei uma stack já diretamente dentro. Na hora que eu inicializo, eu digo quais são os espaçamentos, né? Qual o espaço que tem entre os elementos e quais são as margens. Quanto eu quero à direita, quanto eu quero à esquerda e assim por diante. Aqui é o construtor padrão, não poderia só dar um return new aqui, por exemplo. Aqui eu dei um override do add subview. Então o método add subview faz o quê? Pega a view que você mandou e joga dentro da view que está colocando o add subview. Eu sobrescrevi ele para fazer o quê? Para adicionar o elemento dentro da stack. Dessa forma a gente sobrescreve o comportamento do método. E aqui o add custom space nada mais é do que eu pegar a minha stack view e dar um custom spacing de acordo com o que ela já faz padrão normalmente. A minha Simple Scroll View ela também tem a implementação, ela está em conformidade com o View Codable, então ela faz aquela parte toda de adicionar a minha Stack View dentro da Scroll, ela pega a minha Container Stack View e conecta nas pontas, direita, esquerda, em cima e embaixo, e também faz a tratativa para a gente não ter um conteúdo de constraint quebrando. Então ela coloca uma altura para minha container view, né, que é uma stack, com uma prioridade baixa. Ela pega a altura da tela e coloca igual a altura da minha container stack view. Só que a prioridade disso é baixa. Legal. Tá, Caio, por que você está falando tudo isso? A ideia é que a nossa Simple Scroll View, ela surgiu para quê? Para resolver, né, para facilitar o uso de scroll. Então, lá na nossa tela, na Product Detail View, ao invés de usar uma Stack View aqui, como eu estava usando, a gente vai trocar ela. A gente vai pegar e vai usar a Simple Scroll View, dessa maneira aqui. Então eu vou criar um Scroll View aqui, que é uma Simple Scroll View. Vou dizer que tem um espaçamento de 8 e 24 de espaçamento em cada um dos lados. Eu não quero mostrar o indicador de scroll e também tem aquele carinha do Auto Resizing Mask into Constraints. Tá, Caio, o que muda depois que a gente fez isso? Vai parar de funcionar, porque não temos mais referências de Stack View aqui, né, da variável. Eu vou trocar. Então, a forma que a gente adiciona os itens na tela agora, ela muda um pouco. Na tela, de fato, eu vou só adicionar o Scroll View, certo? Então, se a gente for avaliar aqui, em vez de adicionar os elementos, o que a gente vai fazer é adicionar a Scroll View na tela. E aí, onde a gente fazia o stackView.addArranged subview, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer scrollView.addSubview, name label. Lembrando que essa Scroll View é a nossa Simple Scroll View, então some. E esse cara aqui
vou fazer isso aqui. Ele vai reclamar ali embaixo ainda, porque não tem stack view. Então a gente troca para cá. Então, no nosso caso, aí a gente vai precisar fazer uma coisa. Dentro do nosso Simple Scroll View, a gente já está lidando com aqueles espaçamentos, 24, etc. A gente cria isso na inicialização, nesse momento aqui. Então, a hora que a gente coloca o nosso Simple Scroll View, né, que no caso aqui a gente chamou de Scroll View, dentro da nossa tela, a gente vai conectar com as pontas sem colocar espaçamento nenhum. Vai ser colado com o nosso Layout Guide. Então aqui só vai trocar para Bottom Anchor. E aqui um detalhe, tá? Eu vou colocar lead, mas depois a gente já vê a diferença. Legal. Show. Vou rodar, vamos ver o que acontece. Continuou aparecendo, porém, agora a gente tem Scroll View. Caio, mas não está fazendo scroll, porque o nosso conteúdo ele não é grande o suficiente para gerar scroll. Vou fazer um teste aqui, que é o seguinte. Deixa eu vir aqui no nosso Localizer. Vou fazer isso aqui, ó. Vou precisar buildar de novo, para ele gerar string. Show. E aí, ó, nosso scroll está funcionando. E aí o ponto de atenção que eu queria falar é o seguinte. O nosso scroll ele está passando, levando em consideração o safe area. Ou seja, ele não está passando por baixo do nosso indicador aqui do home button. Se a gente quiser ter um efeito diferente, ou seja, que passe por ali, a gente basicamente conecta o nosso bottom anchor direto com o bottom anchor, sem o safe area. Se eu rodar de novo, olha lá, ele passa por baixo. Isso aí é muito de acordo com o que foi pensado de experiência. Tá? Então agora está funcionando. Então eu estou vendo até o final ali mesmo. Show! Então a gente está trabalhando tanto com Scroll View quanto com as nossas Stack Views e tudo continua funcionando. Vamos só dar uma olhada aqui no nosso output, aqui, né, no nosso console, ver se a gente tem alguma constraint quebrando. Então por enquanto, se eu rodar de novo, nenhuma constraint quebrando. Então até o momento está tudo construído corretamente e nada está quebrando. Vou voltar aqui só um pouco, voltar o nosso localizable aqui para a string normal, sem a string alterada. Vamos rodar de novo. Próximo passo, galera, aquilo que eu tinha comentado. Já temos a tela, já temos os elementos, agora é começar a criar cada um desses itens um a um. Para não tomar muito tempo de vocês, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a construção desses elementos já todos. Vocês vão perceber que é muito repetido, porque é label, aqui é uma collection, é uma stack view, aqui eu também vou trabalhar com uma stack view com um ícone e um texto, aqui eu vou trabalhar com só labels sozinhas, aqui eu vou trabalhar com 2 botões. Então, para agilizar o nosso tempo, eu vou trazer toda a parte de criação dos elementos depois do nosso share button. Vou pegar aqui e vou trazer eles todos, né, sem nenhuma mudança. Basicamente, vou voltar aqui para o código e no nosso Product View. Então, depois do nosso Share Button, vou adicionar aqui o nosso Description Label. E aí, tudo que a gente fez aqui, basicamente, é uma label, pegamos as fontes que a gente queria fazer do nosso elemento e trouxemos os dados. Um ponto de atenção foi, os nossos textos aqui, como eu trouxe já da solução aqui para facilitar e para não colocar um vídeo enorme só com criação de elementos, ele está reclamando dessa string description que não existe aqui. Vou trazer também essa string, porque esse arquivo de strings ele não está atualizado o suficiente. Então vou vir aqui no nosso localizable e vou atualizar com as strings completas. Peguei todas as strings que tem lá no nosso Figma, trouxe para elementos aqui, chaves do nosso localizable, vou buildar. Ele vai reclamar, porque para ele buildar, ele vai precisar que o texto esteja compilando. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, buildar, para ele gerar as strings, e vou voltar o nosso texto. Agora o description existe. Eles estão criados aqui no nosso strings do SwiftGen. Então, criei a description label,
criei o bullet 1, que é uma image view, que usei o que? A nossa bullet image, que está aqui, ó, localizable, deixa eu ver, desculpa, dentro do assets, o bullet. E ele começou a reclamar de uma outra coisinha ali também, deixa eu só ver o que ele está reclamando nos erros. Color Gray. É uma cor que eu não tinha colocado, vamos trazer essa cor também. Não precisava, mas nem é uma cor que está no Figma, mas eu trouxe só para facilitar. Então eu trouxe a cor Gray aqui. Para buildar, eu vou precisar ou comentar ou tirar aquelas linhas, porque senão ele não... Lembrando que o SwiftGen ele gera aquele Swift a partir do nosso arquivo assets que está configurado, né? Deixa eu dar um command B. Faltou algum aqui. Então color gray e color gray. Ainda não tem esse método, já vamos falar sobre esse make with. Legal, buildou, trouxe. Uma vez que buildou, se eu descomentar aqui, provavelmente, beleza, continua buildando. Então a gente agora já tem a cor cinza, que não tinha. Legal. Todos os elementos, eles foram adicionados aqui. Todos os elementos que tem lá na tela foram criados aqui, vocês podem olhar um por um depois com calma. É uma mistura de views com stack views e imagens. Dúvidas sobre essa construção, caso tenha ficado dúvidas depois desse elemento, comenta aí no vídeo, a gente vai batendo um papo tanto pelo vídeo, quanto a gente pode até fazer um vídeo mais detalhado com relação a cada um desses itens, mas como eu disse, seguindo passo a passo daqueles dois primeiros, vocês conseguem fazer os demais, que é o que eu acabei criando aqui. Aqui a gente mantém comentado, show. Qual que é o ponto? Para adicionar esses itens na tela agora, a gente precisa trabalhar naquela construção da hierarquia. Que vamos fazer o seguinte, né? A gente tem o nome adicionado na tela, a gente tem a Action View adicionada. Agora vamos começar a adicionar cada um dos elementos, né? Então, se a gente for ver aqui, eu fiz uma outra forma, né? Eu gosto de agrupar o que eu estou fazendo para facilitar o entendimento da construção. Então eu vou tirar esses aqui só para facilitar. Primeiro eu trabalhei com a nossa Action Stack View. Adicionei uma view vazia, coloquei os dois botões. Depois eu vim e criei a nossa Bullet 1. O que é essa Bullet 1 Stack View? É essa view aqui, ó. É uma Stack View que eu criei ela na horizontal. Vou adicionar uma imagem e uma label. Então adicionei a imagem e a label. Depois eu fiz a mesma coisa para os outros bullets, que eu chamei de bullet 2, bullet 3, bullet 4 e bullet 5. Na sequência, eu já tenho tudo o que eu preciso para adicionar dentro da minha scroll view. Aí o que eu fiz? Fui adicionando um por um na ordem que aparece na tela. Então, adicionei a label, adicionei a action stack, adicionei a description, os bullets, o preço via Pix, a mensagem de Pix, formato de parcelamento, o botão de comprar e o botão de simular. Legal. Beleza, acho que com isso aqui eu consigo rodar. Vocês vão ver que tem alguns outros pontos, né? Lembrando que aqui, ó, a gente tinha comentado que desse item para esse, ó, o espaçamento é 16. E desse para esse, o espaçamento é 4. Ou seja, quando eu rodar, todos eles vão ter espaçamento de 8, porque a nossa Stack View tem um espaçamento de 8. Vamos rodar para ver como que fica o comportamento. Legal, funcionou. Só que aí foi o que eu comentei. Todos estão com espaçamento fixo. Como que a gente seta esse espaçamento customizado? A gente pode vir aqui e setar dessa forma aqui. Lembrando que a gente usou a Simple Scroll View, que é uma Scroll View adaptada. E a gente fez o quê? A gente chamou o método de Add Custom Space e setou o espaço de 16 after view, ou seja, depois da view, Action Stack View. Ou seja, depois daqui eu quero 16, porque é o que estava no Figma. Depois do Description Label eu quero 16. Então depois dessa eu quero 16 aqui.
Entre os bullets, eu quero 4. Depois dos bullets, que é depois do quinto, eu quero 44 de espaçamento. E assim foi seguindo. Os labels aqui, eles têm espaçamento 0, são todos colados. E os botões têm 16 de espaçamento entre eles. Rodando de novo. Show. Agora a gente tem algo mais próximo, se não igual, ao que está no Figma. Os botões, ó, se vocês perceberem, eles não estão aparecendo. Vou trazer um outro ponto aqui, também para facilitar o nosso desenvolvimento. Eu criei uma extensão aqui do Button Configuration, que é para fazer o quê? Configurar o nosso botão com cores e atributos de acordo com o que a gente tem de fonte, etc. Se tiver imagem e tudo mais. Por isso que aqui não estava funcionando esse Add Configuration. Eu vou descomentar esses dois. Vou rodar de novo. E aí os botões passam a aparecer. Eles estão com a mesma configuração que a gente tem no Figma. E o espaçamento também está de acordo com o que estava lá. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Para quem gostou, deixa o like. Vocês sabem que ajuda bastante a divulgar aqui o nosso conteúdo. Vai atingir mais pessoas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo. E falando em atingir mais pessoas, por que não compartilhar com algum colega de trabalho, alguém que você sabe que está começando aí no desenvolvimento e tem dúvidas sobre esse assunto, tanto no próprio LinkedIn, como qualquer outra rede social que você tenha contato com essa pessoa, compartilha com ela. Você vai estar ajudando ela, compartilhando conhecimento, e vai estar ajudando o canal também, fazendo a divulgação do nosso material. Falando em divulgação do nosso material, acho que é importante a gente comentar também sobre o nosso curso, né? Vocês sabem que a gente tem um curso lá no Hotmart, é um curso bem completo, que a gente aprofunda todo o desenvolvimento, desde a parte da concepção da ideia de um aplicativo. Lá a gente usou um aplicativo fictício, né? Vocês sabem que eu moro no litoral, então eu e o Júlio a gente abordou a ideia de um dia na praia, um final de semana na praia. Então a gente fala sobre as dificuldades que a gente tem para passar um dia na praia, e a ideia desse app é a gente pensar em como resolver esses problemas que a gente tem num dia de final de semana de praia. Então a gente começa desde dos problemas até o desenvolvimento em si. Então a ideia é fazer de ponta a ponta. Então você vai aprofundar tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte de resolução de problemas e principalmente essa comunicação entre produto e desenvolvimento. Então eu acho que agrega bastante. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então quem tiver interesse pode entrar lá no site. Qualquer dúvida, claro, pode chamar a gente no LinkedIn ou qualquer outra rede social que vocês acompanhem a gente. Beleza? É isso, galera. Obrigado, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.